Olá a todos, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal, a 10ª Musa. Eu sou Marisete, sou graduada em Filosofia, Hatha Yoga e no momento estou em formação em Psicologia Transpessoal e Analítica. Eu gostaria de deixar esclarecido que as opiniões que eu dou aqui no meu canal são única e exclusivamente opiniões minhas, baseadas em estudos que eu faço, que já fiz ao longo da minha vida, que eu sou uma buscadora, né? Então, assim, que eu respeito as posições e as opiniões das pessoas e jamais vou dizer que isso que eu estou explanando aqui é a verdade única. Eu acho que se existe alguém que diz que sabe da verdade única, fuja dessa pessoa, porque tudo que nós fazemos são análises de suposições, né? E assim a gente vai montando um grande quebra-cabeça sobre as possíveis verdades que existam à nossa volta, ao mundo que nos rodeia, enfim. Seria isso, né, que eu gostaria de deixar bem claro aqui, respeito às pessoas que pensam de forma diferente, que têm outras opiniões. E acredito que isso que é o saudável, né, a gente poder hoje ter essa liberdade de expressão, de vir aqui e falar a respeito daquilo que a gente acredita. Certo, pessoal? Então vamos lá. Hoje eu vou abordar um assunto que foi sugerido por uma pessoa que segue meu canal e ela fez um comentário dizendo que também é uma buscadora, que também está passando por essa transformação, que é uma transformação, né? É uma espécie de metamorfose que a gente passa quando a gente começa a descobrir, né? Essas situações, vai deixando, vai tirando os véus que encobrem a nossa visão acerca do mundo, que nos cerca, acerca das coisas que nós acreditamos até então, e que vai chegando um ponto na nossa existência em que você resolve tirar as vendas, né? Deixar com que os véus todos caiam e a gente tenha que lidar com a realidade. Então, essa foi a sugestão, né, de como que isso acontece comigo, como que aconteceu comigo, que é um processo contínuo, né? E hoje eu vou contar um pouco da minha experiência. Então, quando eu estou em sala de aula, eu sempre falo para os meus alunos assim, que a zona de conforto não é um lugar bom de se ficar. Por mais que seja quentinho ficar ali, eu brinco com eles, né? Por mais que seja gostoso, seguro você ficar na zona de conforto, mas ela não é um lugar onde você cresce. A zona de conforto é um lugar onde você fica e você não evolui. E para evoluir, você tem que sair da zona de conforto. E que sair da zona de conforto dói, muitas vezes. Crescer dói, evoluir dói. Passar por essas metamorfoses, né, que nós seres humanos passamos, dói. Então, falo para eles também sobre essa dor de deixar de ser criança e adolescer, né? Quando o adolescente tem que deixar para trás todas aquelas questões e virar um quase adulto. E depois, como adulto também, enfrentar os relacionamentos, o trabalho, de repente formar uma família ou sair da casa dos pais. Todos esses são processos, né, que causam desconforto na nossa vida. E tudo isso dói, né? Mais uma vez eu digo que tudo isso dói. Crescer dói, evoluir dói. E sair dessa zona de conforto de que existe um Deus lá no céu que olha por nós. Eu aqui estou me referindo ao Deus bíblico, certo, pessoal? Porque eu acredito no Deus energia, no Deus criador das mônadas, o Deus Pai e Mãe amantíssimo, né? Que é o criador das almas, mas que, segundo eu acredito, ele não interfere no livre-arbítrio das pessoas, diferentemente do que acontece com o Javé, Deus bíblico, principalmente no Velho Testamento, onde nós vemos ele interagindo com as pessoas
e ele tendo atitudes muito parecidas com as nossas humanas, atitudes assim de punição, atitudes de raiva, de ameaça, né? Então, esse é o Deus a que eu me refiro, ao qual eu deixei de crer nele, é isso mesmo, eu deixei de acreditar nele. Eu acreditava dentro da visão da Bíblia, desse ser que está lá no céu, desse ser que nos criou, da forma como é contado, né? A história de Adão e Eva, tudo isso eu tinha essa visão, né? E muitas pessoas ainda têm e vão continuar tendo. Eu acredito sim que é uma opção de cada um, se você quer sair da caverna, né? Aqui usando a analogia da caverna de Platão, ou não, cada pessoa fica livre, né? Então, assim, eu depois que deixei de ser católica, eu migrei para o espiritismo. Mas, assim, continuava indo a missas pontualmente, quando alguém me convidava, quando tinha um batizado, quando tinha alguma situação assim, né? Casamentos, essas coisas, é óbvio que a gente vai, né? Mas eu comecei a frequentar os centros espíritas, porque eu fiquei muitos anos dentro da faculdade espírita estudando e era professora também da escola, da faculdade espírita, e fazia meus cursos lá dentro, meus cursos, né? Então, ali dentro da faculdade espírita tinha o centro espírita e eu frequentava esse centro, até trabalhei dentro do centro Bom Samaritano. Então, foi um período assim muito incrível que eu passei e onde eu evolui bastante, foi bem transformador assim para mim. Mas como eu sou uma buscadora, eu não costumo ficar na zona de conforto e eu sempre vou indo além. Quando eu chego em determinado ponto, eu preciso saber, né, o que existe além daquele ponto ali que eu cheguei. Então, eu acredito que eu nunca vou estacionar nessa minha existência aqui atual. Eu vou estar sempre continuando a buscar informações, né? Principalmente depois que você estuda filosofia, você estuda os povos da antiguidade, que você começa a saber dessas civilizações que existiram muito antes da cronologia da Bíblia. Então, você não consegue ficar estacionado. Então, assim, eu li o Livro dos Espíritos, fiquei um bom tempo estudando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, todos os livros de Allan Kardec. Mas eu queria saber o que tinha além disso. E eu continuei buscando, né? Estudei hinduísmo, budismo, até que eu encontrei a revelação cósmica, que é esse trabalho do Jean Valjean, brasileiro, né? A gente às vezes pergunta, mas por que um brasileiro? Mas existem muitos espíritos importantes, vamos dizer assim, que para nós é importante, né? No nosso olhar físico aqui, humano, é importante, mas que na espiritualidade não tem essa importância. Desculpa, pessoal, os barulhos, né? Eu já comentei que a minha rua aqui é uma rua movimentada, meu escritório fica bem na frente, aqui na parte da frente da casa, e eu gravo meus vídeos aqui. Então, assim, quando eu encontrei a revelação cósmica e os estudos sérios que Jean Valjean faz, eu comecei a perceber, né, que existiam coisas que não estavam sendo dito ali dentro do espiritismo. E eu comecei a estudar. Já fazem mais ou menos uns 5 anos que eu estudo a revelação cósmica. E é um estudo assim muito incrível. Só que ele, mais uma vez, me tirou daquela zona de conforto que eu estava. Quando eu estava ali dentro do espiritismo, eu ouvia muito palestra do Divaldo Franco, de Chico Xavier, li muitos livros do Divaldo, do Chico, de Joana de Ângeles, que são espíritos assim incríveis, né? Mas o Rogério vai além do espiritismo, porque conforme ele mesmo narra, ele tem contato com essas consciências que animaram corpos aqui na Terra, de seres tão especiais e que não tiveram voz, porque não deixaram material escrito, livros, ou porque esse material foi destruído, como aconteceu em vários casos, em várias bibliotecas que foram destruídas, né? Então pensa você
né, ser abordado por espírito, por exemplo, de João, apóstolo de Jesus, amigo de Jesus, ou pelo próprio Espírito de Jesus, e indo mais longe, pelo Espírito de Javé, que abordou o Jean-Val Elan, pedindo a ele que criasse uma nova religião. Então, gostaria de deixar claro que quem não conhece nada da revelação cósmica, o Rogério, ele vem de uma linhagem especial aos olhos da espiritualidade. Então, não foi aleatório que ele foi escolhido por Javé. O Rogério tem já reencarnações bem próximas, assim, desse contexto da história religiosa do planeta Terra, tanto na Índia, como no Egito, como na região da Grécia, da Itália, né? Então, assim, todo esse contexto, ele já teve reencarnações, porque ele consegue acessar as reencarnações dele. Então, isso que eu estou falando aqui, é óbvio que quem achar que isso é lógico, acredite. Quem achar que é um absurdo, isso que eu estou falando também fica livre para não acreditar. Mas, assim, eu tenho feito um estudo bem sério, né, dentro da revelação cósmica. Não é a última plataforma de estudo minha, porque eu já estou caminhando além disso, né, não estou estacionada na revelação cósmica, como eu disse, eu não fico estacionada, mas ali eu recebo explicações de que eu não havia recebido até então. Então eu vou sempre em busca disso, né? E a partir do momento que ele teve esse contato com quem se intitula o Deus, né? O Deus da Bíblia, e eu vi a fragilidade desse ser. Se vocês tiverem oportunidade de buscarem os livros de Jean-Val Elan ou as palestras dele, né? Ele conta exatamente aquilo que Javé fala dentro da situação que ele vivenciou, tendo que todas essas situações dele interagindo com os profetas, criando religiões, o processo da vinda de Jesus, tudo isso é contado dentro dessa onda, né, que a gente chama, que é a revelação cósmica. Então, assim, voltando ao assunto do vídeo, como que eu me senti? Eu me senti muito, muito, muito triste, porque a princípio eu disse assim, não, eu não vou continuar estudando esse assunto, porque esse assunto está me deixando doente, eu não quero mais saber. Só que se tem uma coisa que eu, como filósofo, aprendi na minha vida, é que quando você descobre alguma coisa que clareia a tua visão, você não consegue mais voltar no padrão que você estava antes. Então, assim, eu me afastei da revelação cósmica, posso dizer isso para vocês assim com propriedade, porque era muito naquele momento assim para mim. Então eu disse, não, isso está me fazendo mal, eu não posso, eu preciso continuar acreditando que Deus existe. E me afastei e tive uma crise existencial. E se eu falar para vocês que eu já estou curada, eu estou mentindo, porque eu sempre me pego assim falando, ai meu Deus do céu, essas coisas assim. Mas, como eu disse para vocês, existe sim um Deus que criou os nossos espíritos, que criou as nossas almas, né? Tem pessoas que nominam espírito e alma, tem diferença sim, mas aqui eu estou falando a grosso modo, né? Esse Deus, ele é uma energia e que nós, aqui encarnados na terceira dimensão, nós não temos condição nenhuma de nominar, de entender quem é o Deus verdadeiro. Então, gostaria de deixar isso bem claro aqui, né? Mas ele existe, essa energia existe e a gente pode e deve ter contato com ela, mas não é esse ser conforme eu imaginava e conforme muitos imaginavam, que está logo ali e que você entrega tudo nas mãos dele e que teve esse contato com os profetas. Então a gente acreditava assim, era uma coisa assim muito física, o Deus para mim, né? Não essa coisa distante, dessa energia assim que eu tenho que ficar em estado meditativo para poder sentir a presença dele, para poder sentir a energia positiva que emana, que eu acredito sim, que ela emana, né?
mas é que nós vamos vibrar numa energia boa ou ruim, dependendo daquilo que nós estamos fazendo, pensando, de acordo com as nossas atitudes, né? Então é nesse sentido assim. Não é uma coisa fácil passar por isso. Tanto que dentro da revelação cósmica, o Jean Valjean sempre deixa muito claro, né, que a revelação cósmica não é para as pessoas da atualidade, porque as pessoas ainda estão muito densas, né? As pessoas vivem as suas vidas ali e para uma pessoa da atualidade ser realizada, né, como pessoa, ela precisa ter um bom trabalho, uma família e um salário bom, onde ela possa ter as suas necessidades ali atendidas, e essa pessoa se dá por realizada. E sempre foi assim, né? Ao longo vamos dizer, de 2000 anos, essa é a meta das pessoas. E poucas pessoas no meio de toda essa multidão que pensa dessa forma, sai dessa caixa, né? E pensa de uma forma diferente, mas a vida não é só isso, né? Será que o que tem, o que é justo eu estar aqui levando a minha vida bem tranquila ou tá ali numa boa e de repente vem uma doença e me leva embora, ou leva uma pessoa que eu amo embora, um familiar meu, sem aviso prévio, né? Então eu acredito assim que é esse tipo de pensamento que faz com que a gente comece a fazer o movimento para sair da caixa, para sair dessa matrix, né, que nós vivemos, onde a gente é regulado ali. Você nasce, você já tem já tem um cenário, né, pronto, onde você só vai executar um papel. É mais ou menos assim, é como se fosse um filme, né, que você vem, encarna num personagem, você vai receber um nome ali que a sua família vai te dar e você vai começar a desempenhar um papel. Mas se você só desempenha esse papel, mas não se questiona, né, mas quem que é o diretor desse filme? O que eu estou fazendo aqui? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? Será que a minha vida se resume nisso que eu faço? Então, esses questionamentos que fizeram com que muitas pessoas, no passado já, saíssem dessa zona de conforto, né? E pensassem fora da caixa. E é isso que faz com que nós estejamos aqui hoje nesse canal. Tem tantos outros canais que fazem a mesma coisa. Mas, como eu disse, o próprio Jean Valjean disse assim, que não é para agora, é para as gerações do futuro, que nós ainda não temos condição, né, de digerir. E a gente percebe isso claramente. Tem muitas pessoas que ficam ofendidas, né, quando a gente fala da possibilidade, só da possibilidade, né, disso ser verdade. Então, é isso assim, sabe? Não é fácil. Eu hoje consigo ter essa dimensão, né, de ter que buscar esse Deus que eu buscava fora, dentro de mim, que é isso que eu acredito, que o verdadeiro Deus, né, o Deus criador das almas, ao nos criar, ele deu uma chispa que pertence a ele, criando os espíritos. Então, essa chispa divina está dentro de mim. Então, eu seria, né, o meu corpo aqui físico é a igreja, juntamente com a minha alma que está encarnada aqui, e a busca que eu tenho que fazer é uma busca externa informativa, mas a caminhada, né, é para dentro, é buscar ali dentro de mim, esse suporte que todas as religiões fazem com que a gente busque fora. Eles nos direcionam para fora, né? Então, busque a Deus, ore para Jesus. E ninguém, a não ser no Oriente. Mas, infelizmente, lá no Oriente, né? Esse é um dos pontos positivos no Oriente, tanto no budismo como no hinduísmo, essa questão da meditação, do buscar para dentro. Mas lá eles continuam também fazendo essas manifestações para os deuses deles, né? Que eles são politeístas. Então, assim,
essa questão da meditação é muito importante, a gente buscar e buscar se fortalecer nesse sentido. Tipo assim, eu vim sozinha, eu nasci sozinha, né? Vivo aqui uma irmandade com toda a sociedade humana, mas eu nasci sozinha, estou cumprindo uma trajetória aqui sozinha e vou partir sozinha. Então eu tenho que ficar mais em contato comigo, buscar essa segurança que eu encontrava em Deus, nos santos, né? Em mim mesma. Eu ser a condutora do navio da minha existência, né? Eu gosto de fazer essa analogia, de dizer que os navios, assim como os navios não foram construídos para ficar no porto, amarrado em segurança, nós, seres humanos, também não existimos para ficar numa zona de conforto. Nós precisamos fazer as navegações, né? E ora nós vamos ter o mar revolto, com ondas assustadoras, que podem virar assim o nosso navio e nos afogar, e a gente ir à deriva. E nos outros dias de sol, claro, brisa e vento soprando, que vai nos trazer esse alento para a alma. Então essa é a existência, né? Então, esse é o meu ponto de vista, né? Estou deixando bem claro aqui a minha experiência. Sempre vou trazer aqui experiências próprias minhas e comentar sobre, em cima daquilo que outras pessoas, como eu comento aqui da Revelação Cósmica do Jean Vauelan, né? Aonde que eu me baseio meus estudos, para que vocês também possam fazer as suas buscas, analisar, ver se aquilo serve para vocês e pegar aquilo que serve, né? E aquilo que não serve, você joga fora. E assim você continua as suas buscas de uma forma livre, de uma forma inteligente, né? Então, deixa eu me pensar que se tem mais alguma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, né? Então, assim, não estou curada desse sentimento, dessa falta, mas a cada dia que passa eu me fortaleço mais. E não é fácil, não vou dizer que é fácil. Você tirar das suas vistas essa possibilidade de ter um Deus ali amoroso, bondoso, que cuida de você, que te protege. Não é fácil e nunca vai ser, né? E eu penso que na espiritualidade existe sim seres que intervêm aqui na Terra, espíritos elevados que intervêm, assim como os santos, aqueles que a igreja nomina de santos, né? São pessoas especiais que passaram aqui pela Terra, que tiveram as suas oportunidades, né? E como eles intervêm de lá para cá, a igreja nomina como santo. Mas tem muitos espíritos de luz que tentam nos alertar, que interferem através de curas, tudo isso eu percebo sim, que eu acredito nisso, né? E que existem essas intervenções. Então, mas que a gente precisa se fortalecer, e quando a gente está vibrando numa energia positiva, automaticamente esses mentores e esses espíritos de um nível elevado acabam entrando em contato com a gente. Se a gente é uma pessoa do bem, se nós tentamos fazer o nosso melhor dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, automaticamente a gente vai estar vibrando numa energia positiva, vai estar em contato com esse Deus da energia e também com esses seres que são iluminados, né, como Chico Xavier, como os santos que eu nominei, como Jesus Cristo, né? Então é isso, pessoal, que eu gostaria de falar para vocês hoje. Meu próximo vídeo vai ser sobre Sofia, quem é Sofia na Revelação Cósmica, né? E acredito que muitos de vocês aqui já ouviram falar em Sofia. E esse vai ser o assunto do meu próximo vídeo. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada e até o próximo. Tchau, pessoal!